Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Alfredo e nessa primeira videoaula do meu canal iremos falar sobre notação científica e algarismos significativos. Sei que muitos desses assuntos talvez vocês possam ter visto no ensino médio, porém é sempre bom relembrá-los. Vamos lá? Então solta a vinheta! Nos vários ramos da ciência, números muito grandes ou muito pequenos são muito comuns. Por exemplo, a constante de Avogadro corresponde a 602 sextilhões 300 quintilhões mol na menos 1. Já a massa de um elétron é tão pequena que nem se encontra uma maneira de pronunciá-la por extenso. Ficaria 0,0000000, muitos zeros, 9109 kg. Para facilitar a escrita e a compreensão desses números, foi criada uma padronização chamada de notação científica. Nos exemplos usados anteriormente, a constante de Avogadro fica 6,023 vezes 10 na 23 mol na menos 1, e a massa de um elétron 9,109 vezes 10 na menos 31 kg. Toda a notação científica possui duas partes. A mantissa, que é um número de uma casa antes da vírgula, entre 1 e 10. E a ordem de grandeza, que corresponde à potência, e é um número inteiro. Lembrando que a notação científica ela deve ter um algarismo diferente de zero e antes da vírgula. Vamos ver alguns exemplos de transformações de números em notação científica. No primeiro exemplo, temos uma concentração de 320,5 gramas por litro. Para transformá-la em notação científica, basta deslocar a vírgula para a esquerda até que se tenha um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Como a vírgula andou duas casas para a esquerda, a potência é de 10 elevado ao quadrado. No segundo exemplo, temos a velocidade da luz, que é de 300 milhões de metros por segundo. Quando quer se transformar números que não possuem vírgula, basta apenas imaginar que há uma vírgula no fim do número e contar quantas casas essa vírgula imaginária iria se deslocar à esquerda, até que fique apenas um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Nesse caso, como houve um deslocamento de 8 casas para a esquerda, a potência fica 10 na oitava. O terceiro exemplo mostra um fator de conversão de unidades de energia, em que 1 joule equivale a 0,0009478 BTU. Nessa situação, a vírgula irá se deslocar para a direita, até que se tenha um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Como ela se deslocou 4 casas à direita, a potência fica 10 na menos 4. Uma outra dica para evitar confusões quanto ao sinal, se deve se somar ou subtrair o expoente, é a seguinte. Se a mantissa aumenta na transformação, o expoente tem que diminuir. E o contrário, se a mantissa diminui, o expoente aumenta. No último exemplo, a mantissa passou de 0,0009478 para 9,478. Logo, o expoente da potência é reduzido para que haja um equilíbrio. No outro caso, dos dois primeiros exemplos, no primeiro passou de 320,5 para 3,205 e no segundo de 300 milhões para 3. Como a mantissa reduziu, o expoente tem que aumentar. Agora vamos falar sobre os algarismos significativos. Eles possuem importância na exatidão de um número e correspondem ao número de dígitos necessário para expressar os resultados de uma medida, consistente com a precisão com que a mesma foi efetuada. Um exemplo bem prático que com certeza os alunos do curso de Química, tanto técnico quanto superior, já viram em aulas práticas em laboratório, é o uso de balança. Existem balanças seminalíticas com uma precisão de 2 casas depois da vírgula e também as balanças analíticas com 4 casas após a vírgula. Vocês já pensaram sobre essa questão de precisão dos instrumentos do laboratório? Fica a dica para vocês analisarem. Vamos com um exemplo hipotético.
Imagine que vocês vão fazer a medida do comprimento de um lápis com uma régua centimetrada. Qual a medida que vocês possuem? É possível dizer, com certeza absoluta, que tem mais de 3 centímetros e menos de 4 centímetros, porém apenas isso. O resto seria uma estimativa. Visualmente falando, poderíamos dizer que o lápis possui 3,7 centímetros ou 3,8 centímetros? É possível de ver a dúvida sobre o último algarismo. Agora vamos trocar essa régua por uma mais precisa, que seja milimetrada e tirar a medida. E agora? Quando vocês acham que o lápis mede? Se analisar bem, dá para ver que o lápis passa com certeza de 3,7 centímetros e que está quase em 3,8 centímetros. Mas essa medida seria 3,78 centímetros ou 3,79 centímetros? Vejam que agora temos 2 algarismos em que temos certeza e o último continua sendo o algarismo duvidoso. Os algarismos significativos possuem a parte exata mais a parte duvidosa, que sempre será o último algarismo. Lembrando que esse conceito de algarismos significativos é empregado apenas para medições. Sabendo disso, vamos verificar agora como se descobre a quantidade de algarismos significativos de um número. Primeiro, qualquer algarismo diferente de zero é significativo. Por exemplo, o número 34 possui 2 algarismos significativos, o 3 e o 4. 2. Zeros entre algarismos diferentes de zero são significativos. Por exemplo, 5005 possui 4 algarismos significativos. 3. Zeros à esquerda do primeiro algarismo diferente de zero não são significativos. Exemplo, 0,000002 possui apenas um algarismo significativo. Talvez já tenham ouvido de alguém mais velho aquela expressão fulano é um zero à esquerda, ou seja, não possui significância nenhuma. Provavelmente a ideia da expressão veio daqui. 4. Para números superiores a 1, zeros à direita da vírgula são significativos. Exemplo, 1,00 possui 3 algarismos significativos. Já 1,0000 possui 5 algarismos significativos. Lembre da diferença entre as balanças semi-analítica e analítica no laboratório. 5. Zeros à direita e no final serão significativos apenas se houver indicação clara da posição da vírgula. Por exemplo, o número 100 tem um algarismo significativo, já 100,0 possui 4 algarismos significativos. Quando se realiza operações matemáticas com algarismos significativos, que iremos ver no próximo slide, provavelmente será necessário realizar certos arredondamentos. Para isso, é importante lembrar dessas 3 regrinhas básicas de arredondamento. Se o algarismo a ser suprimido for, primeiro, menor que 5, mantém seu algarismo anterior. Por exemplo, 3,234. Caso 4 seja suprimido, como ele é menor que 5, basta suprimi-lo e manter o resto, ficando 3,23. Segundo caso, se o número a ser suprimido for maior que 5, acrescenta-se uma unidade ao algarismo anterior. Por exemplo, 4,38. Caso o 8 seja suprimido, como ele é maior que 5, aumenta-se em uma unidade o 3 para suprimir o 8, ou seja, o número fica 4,4. E no terceiro caso, se o número a ser suprimido for exatamente 5, nós vamos ter 2 situações. Se o número anterior a ele for par, ele é mantido. Por exemplo, 9,45. Ao suprimir o número 5, como o número anterior é par, o arredondamento fica em 9,4. Caso o número anterior seja ímpar, aumenta-se em uma unidade o algarismo anterior. Por exemplo, 8,35. Como o número anterior é ímpar, ele é aumentado para 4 e o arredondamento fica em 8,4.
Uma dica para lembrar esse caso em que o número a ser suprimido seja o 5 é: o par sempre vence. Ou seja, quando o número anterior é par, ele continua par. Se o número anterior é ímpar, ele acaba virando par. Com as regras de arredondamento aprendidas, fica fácil compreender o mecanismo das operações matemáticas envolvendo algarismos significativos. Na adição e subtração, o número de casas decimais do resultado é o mesmo do número com menos casas decimais. Por exemplo, na soma entre 34,567 com 2,34, o resultado é 36,907. Porém, entre os números que participaram da soma, 2 e 34 possuem duas casas decimais, logo o resultado também deve ter duas casas. Fazendo o arredondamento apropriado, o resultado fica em 36,91. Na multiplicação e divisão, o número de algarismos significativos é determinado pelo fator que tem o menor número de algarismos significativos. Por exemplo, no produto entre 3,456 e 34,5234, o resultado é 119,311488. Como o menor número de algarismos significativos dos fatores é 4, o resultado final fica 119,3. Vamos então a um exercício de fixação. Sabendo que a massa específica do clorofórmio é 1,4832 grama por ml a 20 graus Celsius, qual seria o volume necessário para ser usado em procedimento extrativo que requer 59,69 gramas desse solvente? Primeiramente, emprega-se a equação da massa específica. Massa específica igual a massa sobre volume. Substituindo os valores da massa específica e da massa na equação, obtém-se um volume final de 40,24406688 ml. Duvido que haja algum equipamento com essa precisão para você usar em um laboratório, por mais moderno que ele seja. Trabalhando com os conceitos de algarismos significativos e arredondamento, o resultado final fica em 40,24 ml de solvente. E chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Posteriormente, irei colocar uma playlist sobre unidades, em que irei abordar uma introdução sobre o tema, contextos históricos que ocorreram problemas do uso de unidades, regras de grafia e também de simbologia, sistemas, unidades, prefixos e também uma maneira de fazer conversão de unidades bem bacana, constante GC, conversão de temperaturas, além de alguns exercícios resolvidos. Se você gostou desse vídeo, dê um like nele, deixe seu comentário e inscreva-se no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber as próximas novidades. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!